né? E qual que é esse primeiro pilar? Então, antes de mais nada, a gente precisa entender que, basicamente, a teoria da front leg ela vai funcionar da seguinte maneira. Como que você vai interpretar isso da melhor maneira possível? Beleza, mas como que você vai criar feeling para ser mais assertivo nessa interpretação? Dessa frase, né? O mercado ele tem padrões de movimentação. Ele não faz exatamente as mesmas movimentações todos os dias, mas ele vai fazer movimentos muito semelhantes todos os dias, ok? Então, quando a gente tem essa visão de movimentação de multi-time frame, no caso, né? A gente precisa se atentar a um primeiro pilar de toda essa construção de narrativa, né? E qual que é esse primeiro pilar? É o price action. Né? É como a gente vai entender a movimentação do preço em determinadas regiões e quais são os candlesticks que vão proporcionar com que a gente tenha confiança em executar nosso modelo de entrada. Tá? Então, antes de mais nada, a gente precisa entender que por trás de todo lucro, por trás de toda consistência, você precisa ter uma constância. Constância em quê? Constância nos estudos, constância também no seu end of day, né, no seu journal, etc. E eu vou deixar aqui para vocês uma dica bem interessante. Na live passada eu falei sobre exatamente esse slide aqui, né? DMTC Theory, né? Como eu falei, são técnicas que a gente vai utilizando, que a gente vai estudando ao longo do tempo. Eu não criei nada, né? Eu sempre faço questão de deixar isso bem claro. Eu não criei absolutamente nada, não criei nenhum nível de Fibonacci, não peguei nenhuma teoria e, nossa, eu sou o cara que viu isso aqui primeiro ou me especializei nisso aqui. Não, eu tento ser um cara mais amplo, né? Como eu falei, eu tento simplificar ao máximo a minha visão de mercado para que as minhas execuções sejam quase que automáticas, né? Eu gosto de sentar aqui na frente do meu computador, olhar para o gráfico, entender os padrões, executar e fechar meu computador e aproveitar meu dia. Basicamente é assim que eu lido no meu dia a dia. Eu fico pouquíssimas horas aqui no computador, tanto analisando quanto operando. Hoje em dia eu consigo me dar esse luxo, né? Antigamente, obviamente, eu precisava estudar mais, eu precisava me esforçar mais, etc. Mas olha que interessante aqui. Aqui eu tenho 4 pilares aqui dessa teoria, tá? O primeiro pilar é o identificar o direcionamento do mercado. De que maneira? Basicamente, a teoria da front leg ela vai funcionar da seguinte maneira. Se você está vendo que o mercado ele quebrou uma estrutura, por exemplo, bullish, né? O mercado está subindo, né, topo de fundos ascendentes, né, o order flow dele ele está com price action mais agressivo na direção bullish. Basicamente, você precisa entender que o mercado ele vai continuar subindo até que se prove o contrário, né? E por que isso é tão importante? Porque basicamente no nosso dia a dia, principalmente quando a gente está no começo da carreira, a gente olha para o gráfico e a gente percebe que a gente consegue desenhar todas as regiões, né, todos os movimentos, nós conseguimos entender o que é um bounce, o que é um choke, o que é um buy side liquidity, um sell side liquidity, um draw, a gente consegue nomear todos os movimentos. Só que chega na hora de você tomar a sua decisão, você entra em alguns conflitos. Beleza, o mercado ele está subindo, mas se eu olhar para a esquerda, ele está num 50% de uma leg anterior, ou ele está batendo ali numa POI de um tempo gráfico maior lá da esquerda. E daí você pensa, beleza, eu tenho um mercado que numa tendência aqui mais atual, ele está subindo, mas se eu aumentar o meu time frame, que seja, ele está descendo. Ou seja, você está numa confluência, você não está num realinhamento de mercado. E esse talvez seja o grande problema que nós temos hoje em dia. A gente não saber como identificar o realinhamento, o Wolfram, né? E também não saber como operar contra a tendência. Né? Então a gente muitas vezes fica nesse conflito de ideias entre o que eu devo dar prioridade. Será que eu devo dar prioridade no time frame maior, no time frame menor? Será que, beleza, ele está dando todas as confluências no time frame aqui, por exemplo, de 2 minutos. Né? Eu estou vendo que o mercado está subindo, como por exemplo aqui
no próprio áudio SD aqui, ó, né? Então ele deu todos os indícios aqui para mim de que ele iria dar uma operação de compra. Mas aí se você diminui esse gráfico aqui, você está vendo que ele está caindo aqui com muita força. Com muita força. Então você começa a pensar, beleza, será que é mais propício eu esperar ele subir para eu vender? Ou eu posso simplesmente aproveitar essa oportunidade aqui? Basicamente, a front leg, ela vai preparar a gente para isso, ok? Por quê? Quando eu falo em front leg, eu estou dizendo para você o seguinte: se o mercado ele quebrou o bullish, ele vai continuar subindo até que se prove o contrário, né? O que seria esse contrário? Basicamente, ele teria que fazer um movimento contrário, né? Então ele está subindo, isso aqui é o óbvio, né? Você precisa ser maleável, você precisa entender o mercado, você precisa sentir o mercado a um ponto de que você consiga fazer essas escolhas. Então quando está um mercado mais volátil, etc e tal, se você está vendo que no 15 minutos, né, ele está lateral, ele tá dando essas movimentações mais com mais pavis, etc e tal, no 15 minutos, basicamente, você não vai fazer uma entrada, você vai esperar que alguma coisa aconteça. Então, para você fazer essa entrada no 15 minutos, você precisa esperar que alguma coisa aconteça. Não é num minuto, basicamente, que você vai pegar a melhor operação da sua vida. Você pode até pegar uma operação, mas ela precisa ser uma operação curta. É basicamente isso que eu estou dizendo. Beleza? Então, aqui eu coloquei liquidez mais POI, né? Ponto de interesse. Então, preferencialmente, né, a gente vai buscar identificar liquidez, né, em regiões bem precificadas, como eu falei anteriormente, né? E os pontos de interesse basicamente serão o quê? Order blocks, fair value gaps, inversion fair value gaps, breaker blocks, tá? E essa informação aqui ela é extremamente importante. Por quê? Se a minha região de entrada ela é bem definida por order blocks, fair value gaps, inversion fair value gaps e breaker blocks, eu preciso entender que para eu executar a minha operação dentro desses parâmetros aqui, o mercado ele precisa também falhar os mesmos parâmetros, né? Como assim? Vou explicar bem detalhadamente aqui para vocês, né? Aqui nessa imagem aqui, a gente tem um mercado que ele está subindo, ele faz aqui um sell to buy, beleza? E ele começa a fazer uma retração aqui, né? Uma retração mais corretiva, né? Existem alguns tipos de retração, né? Então, de forma bem rápida aqui, né? Então, o mercado está subindo, retração. Você poderia muito bem interpretar isso aqui como uma região, né, que ele deu uma amarrada, né? Aqui poderia ser um A, aqui poderia ser uma manipulação. E aqui a sua distribuição, ok? É questão interpretativa, né? E como que você vai interpretar isso da melhor maneira possível? Estudando, validando, fazendo end of day, fazendo seu journal, fazendo a sua revisão semanal. Você precisa entender que se essa daqui é a sua profissão, você precisa atuar nela muito mais do que 8 horas por dia, entendeu? Muito mais do que 8 horas por dia. É a sua profissão, você é o seu chefe. As coisas acontecem aqui da maneira que você quer, mas você precisa fazer as coisas que precisam ser feitas, né? Então, você fazer uma revisão semanal das suas operações, das oportunidades que aquele principal ativo que você observa deu naquela semana, esse seria um mínimo para você conseguir evoluir dentro do mercado. Então, é um estudo constante, né? E, sinceramente, chega um momento que começa a ser chato, assim. Mas é chato e gostoso ao mesmo tempo, entendeu? Porque você entende que o seu único trabalho é sentar na frente do seu computador e ver um monte de candles, ok? Você não precisa sair para trabalhar, aturar outro chefe, etc e tal, beleza? Todas. Eu não excluo nada, tá? Eu só tento simplificar ao máximo para que eu consiga tirar um pouquinho do mercado. Eu não preciso de um movimento inteiro, eu só preciso de uma parcela dele para conseguir viver bem, né? Tudo após isso é sobre gestão, principalmente gestão emocional, beleza? E gestão financeira da sua trade, além da gestão técnica, obviamente, beleza? Mas vamos dar continuidade. Identificado liquidez, né? Ah, mas como que você sabe que essa é a liquidez que ele vai parar? Eu não sei, né? Eu não sabia que ele ia parar aqui, ó.
Ele poderia parar aqui, poderia parar aqui, poderia parar aqui, assim como ele poderia parar aqui, poderia parar aqui, poderia parar aqui, assim como ele poderia parar aqui, parar aqui. Então, você consegue identificar aqui, cara, inúmeros modelos de liquidez, né? Como que a gente vai filtrar isso? Sessões, máxima e mínima do candle mensal, semanal, diário, né? Máxima e mínima no candle até mesmo de 4 horas, beleza? Falhas, né? Falhas, como assim falhas? Você vê que o mercado deixa, que o preço ele deixa pavis e fecha abaixo, né? De um candle anterior, ali nesses time frames maiores, beleza? Então tudo isso são filtros, né? Quando eu venho para o meu time frame de entrada e eu observo isso daqui, esses vários situações aqui que podem ser liquidez, novamente, o que eu vou avaliar? Precificação. Tem um topo, tem um fundo, beleza? Tem um 50%. Está próximo aos 50%? Ok, show de bola. Está próximo aos 50%? Vou pegar aqui a última região, que possivelmente uma região de liquidez. Tá? Isso é interpretativo, beleza, mas como que você vai criar feeling para ser mais assertivo nessa interpretação? Novamente, você precisa vir para o gráfico real, você precisa operar, você precisa estar ali dentro do máximo de situações possíveis, né? Nem toda perda ela é ruim, ela vai te dar feeling de mercado, vai te dar aprendizado. Você precisa fazer o seu journal. Ele veio para uma região bem precificada aqui, que a gente já estudou hoje, né? Ele vem para essa região bem precificada aqui, consigo identificar liquidez interna, etc. E você deve estar se perguntando, beleza, então você fez uma compra. Não necessariamente, né? Eu estou no 4 horas, né? Eu sou um oportunista. Sou um oportunista. Por isso que eu não sou o cara que vai falar para vocês, ó, rapaziada, aqui, ele visitou essa região de liquidez aqui, tem um fair value gap aqui, etc e tal. O alvo dele é aqui em cima. Beleza, isso aqui é óbvio, né? É o plausível, né? Eu posso estar errado ou eu posso estar certo, né? Mas, sinceramente, eu gosto de fazer análise, pontuar regiões de interesse, regiões de liquidez, fazer exatamente essas marcações aqui, e eu vou reduzindo meu time frame para conseguir chegar a tomar decisão naquele dia. Quando eu venho aqui para os 5 minutos, o que eu observo? Eu observo que ele teve essa queda aqui bem grande, e basicamente eu vou continuar seguindo esse fluxo. Mas você está muito próximo de uma liquidez, né? Ele pode simplesmente querer liquidez acima para chegar até essa liquidez, mas ele já fez isso, né? A construção narrativa aqui, ele já me dá essa liquidez toda aqui, beleza? Após isso, ele já quebra a estrutura. Então eu só estou seguindo o fluxo, né? Mas ele não poderia simplesmente fazer isso daqui, vir aqui e vir para cá? Poderia, seria ok, seria normal, né? Mas eu peguei uma operação ali, de acordo com a minha visão, de alta probabilidade, porque eu aproveitei exatamente os padrões de movimentação que eu estou acostumado a identificar no mercado. Então, construção narrativa aqui geralmente vai ser algo mais amplo ali, né? E vai ser de acordo com a sua visão, com o seu feeling de mercado, com seus estudos, o que você entende pelas movimentações, nomenclaturas e afins, né? Para mim, isso daqui é um buy to sell, onde o mercado, ele basicamente, ele mitigou e ele fez aqui a falha de um fair value gap, me deixando um universal fair value gap. Então, quando eu venho aqui para 1 minuto, olha que interessante, vai de acordo com todo o estudo que a gente fez hoje, tá? Então, identifiquei ali precificação, identifiquei ali região de interesse, etc. Universal fair value gap, aqui, para mim, isso daqui foi uma acumulação, isso aqui uma manipulação, e aqui ele está distribuindo, beleza? Cara, uma operação tranquila. Eu, sinceramente, cara, eu não gosto muito de ficar operando ouro, mas ele tá aqui no meu radar. Sempre que eu posso dar uma olhada nele, e cara, hoje, depois de alguns meses sem dar um clique no ouro, eu dei esse clique, beleza? Fez aqui a mitigação na região de interesse ali dos 5 minutos, junto com o Inversion Fair Value Gap. O que eu comecei a observar? O Price Action.
né? Ele começou a deixar esses pavis nessa região aqui, fez uma quebra interna, fez uma segunda quebra interna, né? E aqui, a partir do momento que ele superou esse candle fee da minha entrada, beleza? Novamente, padrão AMD, ele vem para cima, vem para baixo e vem, certo? Exatamente isso aqui que ele fez. Ele veio para cima, veio para baixo, fez aqui a sua manipulação aqui, né? Ele fez uma espécie de indução ali e veio descendo, beleza? Eu simplesmente arrisquei no momento mais provável, né, de continuação de todo esse movimento, o stop acima da liquidez, beleza? Isso aqui foi uma operação aqui de 2R, de um pouquinho mais de 2R aqui,